Para nós é motivo de grande satisfação estarmos na residência do nosso amigo e companheiro Raimundo Cipriano para ouvir um pouco que ele tem para nos contar a respeito de sua vida, né? A sua história de vida, história essa que a gente sabe que é assim, de muita luta, muitas conquistas e de grandes vitórias. Senhor Raimundo, nos conte um pouco sobre sua família. Ok. Falar sobre minha família. Eu nasci no dia 7 de novembro de 1935, na cidade de Amontada. Meus pais foram João Cipriano e Francisca Marfim Cipriano, ambos já de saudosa memória. Minha infância passei aqui em Amontada, pela minha deficiência visual, naturalmente, de certa forma, muito querido pelos pais e pela família toda, e desde tenra idade, comecei a contar com a amizade do povo amontadense. Mais tarde, minha família, continuando sempre morando aqui, em 1948, no dia 5 de agosto, passo a falar mais de mim. No dia 5 de agosto de 1948, fui para Fortaleza, levado pelo padre Oscar Peixoto, que ainda vive. O padre Oscar Peixoto veio à Amontada pregar a Páscoa de uma determinada categoria de paroquianos, era vigário o padre Pedro Vitorino, e então ele disse: você quer estudar? Um jovem como você, diziam que eu era inteligente, né? Com certeza é mesmo, né? Que provou isso. Inclusive, eu estive até conversando com a sua irmã, nossa querida amiga também, irmã Elomar, e ela me falou que você era considerado o melhor aluno da escola. Isso. E isso prova que você também, para nós, é assim, um grande profissional dentro de Amontada. E sempre que um aluno é um bom aluno, com certeza o fruto é esse, ser sempre um bom profissional. Bom, então eu fui para Fortaleza, levado pelo padre Oscar Peixoto, que me colocou no Instituto de Cegos do Ceará. Você talvez até conheça, saiba onde fica, ali na Bezerra de Menezes, esquina com a rua Padre Anchieta. No dia 5 de agosto eu entrei no Instituto, comecei a estudar no dia seguinte com o professor José Esmeraldino de Vasconcelos, filho da cidade de Sobral, e com o professor Arthur Barros. O alfabeto Braille, que você conhece, é aquele pelos pontos. Pelos pontos a gente faz todas as letras, são 6 pontos para se fazer todas as letras, números e tudo mais. Com 8 dias eu já sabia o alfabeto. Isso causou muita alegria e até espanto entre os professores, entre os diretores do colégio. O diretor era o Dr. Hélio Góes, era um médico oftalmologista muito bom. A diretora interna era a Dona Maria Prata, que nos tratava muito bem. No fim do ano, 1948, eu fiz as primeiras provas. Naquela época só se falava do curso primário, depois ginasial, né? Eu comecei então o curso primário em dezembro, fiz como se tivesse estudado o ano todo. O Esmeraldino dizia: pode fazer a prova que você passa. Fiz as provas, tirei o primeiro lugar, estudando só de agosto a dezembro. Só de agosto a dezembro eu consegui assimilar todo o programa do primeiro ano primário e, graças a Deus, tirei o primeiro lugar. Sempre, durante o tempo em que eu estive no Instituto de Cegos do Ceará, eu tirava sempre o primeiro lugar a cada fim de ano. Depois, eu terminei os estudos e passei a viver a minha vida própria. Conheci o doutor Perilo Teixeira, que era político de Itapipoca, Amontada na época era distrito de Itapipoca, e eu, em 1954, comecei a trabalhar
em microfone, se bem que eu comecei no microfone, no serviço de alto-falantes A Voz da Liberdade, aqui na Montada, no dia 2 de julho de 1952. E em 1954 fui para Itapipoca para fazer a campanha política do Dr. Paulo Sarazate para governador e do Perilo Teixeira para deputado federal, além do Dr. Rigoberto Romero para estadual, João Hidário para prefeito municipal e muitos outros vereadores e tal. Fiquei com o Dr. Perilo, fui ao Rio de Janeiro em 1956 para tentar uma operação. Estive na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, na parte de oftalmologia. O médico então achou que o meu caso não tinha solução. Era para ir para a Clínica Bournier em São Paulo, mas o médico achou que não adiantaria. Voltei para o Ceará, continuei trabalhando com o Dr. Perilo e em 1959, com a criação do município de Irauçuba, fui convidado pelo primeiro prefeito de Irauçuba, Valmar de Andrade Braga, para trabalhar naquele município. Ele não me conhecia, mas teve informações minhas através de um grande amigo que era Walter Leôncio Ribeiro, e era um grande municipalista e sempre organizava as prefeituras novas. Que memória invejável, hein, senhor Raimundo Cipriano? Pois nos fale um pouco a respeito sobre sua profissão, as cidades que o senhor trabalhou. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na Irauçuba no dia 10 de junho de 1959. Lá fiquei, embora trabalhando na Montada, trabalhando em Sobral, em 1959, no serviço de alto-falantes que a prefeitura instalara para cobrir as notícias da cidade. Sabe que naquele tempo a irradiadora era o rádio de uma cidade, né? Só tínhamos uma estação de rádio no interior que era Sobral, a Rádio Iracema. E o resto era em Fortaleza, não tinha televisão. Você sabe que a TV no Ceará chegou em 2 de dezembro de 1960, a nossa TV Ceará da Rede Tupi. E a gente ficou lá na Irauçuba até 16 de julho de 99, quando me aposentei. Tenho ainda emprego na Irauçuba, por contrato, trabalho na Câmara Municipal de Irauçuba, mas já não sou mais funcionário da Prefeitura porque me aposentei no dia 16 de julho de 99. Então, em 1962, convidado pelo padre Palhano, que era o dono da Rádio Tupinambá de Sobral, e pelo seu irmão Marcelo, que era o diretor daquela emissora, naquela época era a maior emissora do interior. Eu fui para Sobral, passei a fazer programas de forró, passei a fazer programas noticiosos e outros mais. Em 1975, no dia 18 de abril, eu passei a residir em Sobral, como locutor definitivo da Rádio Tupinambá. Morando na própria emissora, havia lá umas dependências, onde eu idealizei uma casa, um apartamento, e lá fiquei. Porém, em 1977, no dia 13 de abril, quando era sepultado o Dr. Perilo Teixeira, o prefeito de Itapipoca, Dr. Geraldo, o subprefeito de Amontada, que era o Albanito, e o vereador José Abílio Bruno, me convidaram para vir morar na Montada. Eu tinha vontade, porque nada mais importante para mim em toda a minha vida do que o município de Amontada. No dia 21 de abril de 77, eu chegava para morar em Amontada. Me instalava numa casa vizinha a essa que eu moro, que é de minha propriedade, a outra casa também era minha, mas eu vendi ao meu amigo José Nilson Soares. Então, fiquei aqui trabalhando na prefeitura de Amontada. Ocorre que em 78, o Zé Abílio e o Albanito romperam a amizade por motivos políticos e eu voltei para Irauçuba, onde não fora admitido. Eu tinha sido admitido em 59 e quando eu saí para Sobral, para Montada, para Itapipoca, eu nunca fui demitido. Sempre me deixaram lá
eu sempre recebi, ordenado pela Irauçuba, graças aos prefeitos Antônio Negreiros, Patriolino e Antônio Gaudêncio, e tal. E, além de locutor, eu me metia a cantar, cantava alguma coisa, não era cantor não, mas o pessoal gostava, eu tinha um conjunto lá em Sobral, a gente cantava com acompanhamento do conjunto e tal. Então, esse jornalista fez uma entrevista comigo e publicou no jornal O Povo, eu tenho até um recorte desse jornal, está em Fortaleza, Um Tremembé na Tupinambá, era o nome, o título da reportagem. Eu compus 3 hinos. O hino de Amontada, primeiro o hino de Irauçuba, né? O hino de Amontada, porque na época a Amontada ainda não era cidade, mas quando a Amontada passou a município em 85, e quando o primeiro prefeito, José Agenor, tomou posse em 86, José Agenor disse que queria que eu fizesse o hino de Amontada. E eu fiz o hino de Amontada. A comissão julgadora foram os vereadores, que nesse tempo eram 13 vereadores da Câmara de Amontada, eles foram os julgadores e havia um outro hino, por sinal muito bonito, do maestro Frota e do Cândido Teixeira, que é meu parente, eles fizeram um hino muito bonito. Mas o que acontece é que o meu hino foi muito fundo na história de Amontada. Muito bonito também. Isso, eu comecei da origem, Lagoa do Barbatão e tal, falei muita coisa que eles não falaram. Não sei se por não conhecerem bem a história ou se por falta de lembrança disso aí. Então, por isso, eu acho muito bonito o hino do Frota e do Cândido e guardo como uma relíquia naqueles meus arquivos de gravações em fita e tal. Mas aí eu ganhei os 13 votos da Câmara, unanimemente a Câmara considerou o meu hino o melhor. E passou então a ser o hino do município de Amontada. E com certeza o melhor, o mais emocionante. Quando eu fui gravar, mas você sabe música escrita? Eu digo, não sei nem para onde vai. Como é que você pode fazer uma música dessa? Eu digo, não sei, foi Deus que deu a inspiração, o Espírito Santo, coisa assim. Então, eu fiz também o hino de Irauçuba, como eu disse, e o hino de Tejuçuoca. O hino de Tejuçuoca também é de minha autoria. Fiz o hino do Colégio Paulo Bastos, da cidade de Irauçuba. Fiz o hino de Nossa Senhora da Solidade, que é lá na Serra de Uruburetama. Me pediram, eu fiz também. E alguns hinos de política eu faço sempre, umas paródias, umas músicas. E assim a gente vai levando a vida. Senhor Raimundo, personagens de músicas que o senhor teve o privilégio de conhecer? Conheci pessoalmente Luiz Gonzaga. Nosso querido, né, Luiz Gonzaga. Nosso querido rei do Baião. No dia 21 de novembro de 1969, em Itapipoca, o Luiz Gonzaga fez um show e eu tive a oportunidade de apresentar este show juntamente com o meu querido diretor da Rádio Irapuru, José Ivo Magalhães. Eu tenho até este show, mas numa fita difícil de ouvir, porque é um gravador de rolo e dificilmente a gente encontra um hoje. Só se o Edivar tiver um por lá e me arranjar. Nosso amigo Edivar está filmando aqui essa conversa da gente para levar para o Rio de Janeiro. Edivar, que hoje é o nome do cinema aqui na nossa cidade de Amontada. É um menino de grande futuro, gente, né? muito boa. Então eu queria dizer a você, Ivandete, que eu coleciono títulos de cidadão, de cidades que me têm distinguido. Acho que não é porque eu mereça, não, é o pessoal que gosta da gente. Eu recebi o título de cidadão de Irauçuba, recebi o título de cidadão de Morrinhos e recebi também o título de cidadão de Miraíma. Isso me orgulha muito, eu tenho esses títulos. Aqui tem um quadro, quando a Verdes Mares, em 69, me condecorou, porque eu acompanhei toda a transmissão da Verdes Mares na chegada à Lua dos primeiros astronautas, os americanos, e tem um quadro aqui, acho que está aqui na parede, me dando um título de honra ao mérito pelo trabalho que eu fiz em Irauçuba, divulgando o trabalho da Verdes Mares, quando os primeiros astronautas norte-americanos pisaram a Lua no dia 19 de julho de 69. Não sei se respondi à altura do que você queria, mas procurei
me desincumbir desta missão honrosa para mim, com a maneira realmente que a gente pôde encontrar para responder às suas perguntas. Mais uma vez, meu sincero muito obrigado.